Então, galera, prazer aí, Temístocles. Temis Barros. Temis Barros. Temis Barros, É isso isso. aí. E, Fábio, prazer em ter vocês aí. Lembrando também que nós vamos começar a fazer uma série de entrevistas aqui e, e vai estar disponível no Spotify também a partir de segunda-feira aí, para a galera que gosta de escutar, fazendo outras coisas, enfim. Prazer imenso ter vocês aqui. Banda Eros é uma banda já desde 1983, né? Que ela existe, Isso. né? E eu queria que vocês contassem pra gente como que foi o início, cara. Como que era essa época de 83 aí, velho? Cara, essa época de 83 era jurássica, né, amigo? Essa época, dificilmente você achava um Marshall, mesa Bug nem pensar, você achar uma guitarra Ibanez, sei lá, mesmo uma Fender e Gibson, que eram as mais famosas da época, não era para qualquer um, era bem difícil. O cenário brasileiro começa a mudar em 85 com a vinda do Rock in Rio em termos de equipamento, né? Em 83 foi o nosso primeiro show. Era o que a gente tinha na época, mas não eram bons equipamentos. Sempre era muito difícil você fazer uma equalização de som. E a gente estava engateando no metal no Brasil. Eu lembro que tinham poucas bandas nessa época de 83 e assim era muito estranho porque principalmente aqui no Rio a gente não tinha essa coisa como tinha em São Paulo, por exemplo, ou você era headbanger, ou você era punk, ou isso ou aquilo. Aqui todo mundo ia para todo show de metal junto, não tinha terror. A Eros, se eu não estou enganado, em 87 foi a headline de um festival de punk num centro cultural que tinha em Botafogo. Então, quer dizer, a gente sempre tocou com punk, com Ratos do Porão, com Cólera, fizemos vários shows assim, de sentar João, Edson e Temis juntar junto, sentar junto no circo voador e bater papo. Mas, sei lá, de repente deu uma virada ali para os anos 90, principalmente em São Paulo, que eu lembro que a gente foi fazer um show em São Paulo e a gente, vamos conhecer São Paulo, né? Era três caras só, ninguém bebia, ninguém cheirava, ninguém fumava, tudo careta. Vamos dar uma volta por aí, aquelas camisas, né, de banda e tal. Aí um cara bate no meu ombro, cara, vê só, você não é daqui não, né? Porra, depois da próxima estação, cara, se você chegar com essas camisetas lá, o nego vai acabar com você. Que é uma área de skinhead, punk, não sei o quê, não vai dar certo. Falei, cara, que isso? Aí a gente já desceu na primeira estação e voltamos para o centro de São Paulo. Quer dizer, foi o início do metal no Rio de Janeiro, ele foi bem tranquilo, cara, foi bem tranquilo. E com a vinda do Rock in Rio foi uma coisa sensacional. O Rock in Rio trouxe muito equipamento, muita novidade. Eu já entrevistei muita gente da sua época, assim, que teve banda na sua época, e geralmente Não os me caras. chama de velho, não, hein, cara? Que isso, cara? Experiente, né? Um cara experiente. Geralmente os caras falam do Rock in Rio, né? Então teve aquele efeito Rock in Rio também para as bandas no Brasil, né? E Teve muito. antes do Rock in Rio era bem poucas bandas. Eu acredito que no Rio de Janeiro tinha vocês, tinha o Dorsal, eu acho O que tinha mais Sal algumas bandas, né? tinha Calibre 38, tinha Água Brava, Azul Limão. Você vê que não eram bandas do mesmo estilo, eram bandas de. Tinha uma banda chamada. Me ajuda aí, Fábio. Necrofilia. E o Necrofilia, uma banda de death metal. Acho que é a Pois primeira é, do Rio de Janeiro. ela já é um pouquinho mais para cá, mas eram as bandas que rodavam aqui no Rio de Janeiro. Isso tudo também vem no meu caso, o Kiss, né? O Kiss, ela começa a chegar aqui no Brasil em 80 e pouco, e eu entrei no rock
pelas mãos do Gene Simons ali, ele que me aquela coisa vampiresca dele, ele que me trouxe para esse mundo que eu não saí mais. Mas é interessante, né? Igual, vocês são do Rio de Janeiro, né? Eu sou de uma cidade chamada Mandaguaçu, cara, região metropolitana de Maringá. Agora, você imagina, eu tinha 16, 15 anos em 96, 97. Eu costumo falar que era a mesma coisa que fosse no Rio de Janeiro, São Paulo, nos anos 80, porque era tão precária as coisas aqui, cara. Sim, E sim. geralmente, assim, as primeiras bandas que eu escutei, assim, em 93, com 12 anos, 11 anos, assim, foram as clássicas, foram Kiss, Iron Maiden, né, Sim. Queen, entendeu? Eu não tive, por eu ser de interior, eu tive, às vezes, as mesmas referências musicais que vocês, que é uma geração mais velha que a É minha, teve, interessante. né? Porque aqui não chegava nada, cara, aqui só chegava clássico. Aqui foi ter show de banda aqui em Maringá. Em 97 veio o Napalm, no Napalm Death, mas foi, puta, uma Nossa. coisa. Depois, agora, nos anos 2000, que começou a vir bandas, entendeu? Mais Uhum. assim. Mas o Brasil também não era rota, né, cara? O Brasil não era rota. É, O Brasil começa a ser rota de banda é, bem depois do Rock in Rio, cara. Estou falando 90, 90 e pouco. sim. Começa a ser rota fluente de banda. É, eu acho que acho que nada do Brasil nunca foi muito bem divulgado lá fora, né? Então, eu lembro que os comentários das bandas que vieram no Rock in Rio foram que era surreal. Tanto é que se você pega imagens do Queen, são imagens, as grandes imagens do Queen é do Rock in Rio, lá de 85, entendeu? Sim. O Bruce Dickinson, ele fala do Rock in Rio como uma coisa especial, diferente de todas as outras coisas, né? O público brasileiro é diferente, é bem, como é que você, bem agitado, né? Respira bem o clima do metal, né? É bem, bem legal. Sim, é verdade. Ô, Temis, vamos dar um pulo aí para 1988, foi quando vocês lançaram a primeira demo de vocês. Eu tô correto? É isso mesmo? Rapaz, assim, naquela época tudo era complicado, tá? Nós tentamos lançar várias demos, várias. Só que eu sou muito chato com relação à qualidade. E hoje eu tenho membros na banda que são mais chatos do que eu. Tem um aí que ainda é mais chato do que eu com relação à qualidade. Só para você ter uma ideia, naquela época a Eros tinha patrocínios. Então, tinha uma loja de música que, quando a gente ia tocar, emprestava a gente Marshall, Fender, baquetas, encordoamentos, palhetas, emprestava essas coisas, davam, mas a parte de som entregava-se, ó, leva, deixa um cheque aqui e depois traz de volta. Então, eu não sei se tinham bandas naquela época que faziam isso, mas a gente fazia, entendeu? Então, a gente até conseguir fazer uma demo, demorou um pouco. E essa demo foi pouco divulgada. Foi pouco divulgada. A gente, ela serviu para a gente como um ensaio do que ia ser do que ia ser o disco, né? Porque nessa época já éramos um power trio, porque de 83 até 87 variou muito porque nós éramos uma formação clássica de heavy metal, que eram cinco caras, duas guitarras, baixo, bateria e um vocalista. Quando chega de 86 para 87, sai muita gente, fica difícil, aí entram três caras que se entendem, a gente passa a ser um power trio. Tanto é que no lançamento do disco, os críticos não sabiam se chamava a gente de speed, de thrash, por causa da velocidade, e o Fernando Duarte, se não me engano, o nome dele Fernando Souza, da Rock Brigade, disse que a gente era Judas Priest dos anos 90. Eu Oh, falei, pô, que legal, hein? legal, pô. Então, por ser um power trio,
não associavam muita gente a thrash metal, mas a mais speed metal. Legal. E o primeiro full length de vocês foi em 1990, né? Sim, pela Que é Heavy o Disc. Road to Wisdom, né? Isso, Cara, isso. como foi gravar esse primeiro material aí? Que frutos esse material trouxe para vocês? Rapaz, assim, a Eros, naquela época, era uma banda bastante conhecida. Bastante conhecida, eu vou, eu vou arriscar aqui no Brasil inteiro. E eu vou te dizer por quê. Mas nós fomos para um estúdio, era um estúdio da Lili de Carvalho, que era mulher, esposa do Roberto Marinho, e a gente deu sorte, nós passamos 7 dias no estúdio, era numa fazenda no interior aqui do Rio, com todo o equipamento melhor que tinha no Rio de Janeiro. Inclusive, esse disco é o primeiro disco de metal no Brasil gravado em digital. Ele, apesar de ter sido feito em rolo, ele também foi transformado em ADAT, então é o primeiro disco que tem. Na época No mesmo, caso, isso aconteceu na né, época. na época, no caso de metal, não estou falando de outras bandas, mas no caso de metal, tinha sido. Então, nós tivemos muito conforto para gravar, a gente não tinha tempo. A gente alugou por 7 dias. E aí ali tinha almoço, café da manhã, janta, e a gente respirou a gravação. Bateria Yamaha, tinha guitarras Fender, Gibson, Yamaha, que se eu quisesse usar, Tinha um suporte bem legal. tinha de tudo. Então foi uma semana. Tanto é que o Road to Wisdom não estava no pacote para tocar. E eu estava tocando numa madrugada, tocando no violão fora do estúdio, e o produtor ouviu e falou: "Cara, que música legal, vai tocar no disco?" Eu falei: "Não, cara, é uma balada, eu nem sei cantar direito, eu canto mais porrada. Se eu tiver que cantar devagar, talvez não fique legal." O cara insistiu e terminamos a composição durante esses 7 dias dessa música, e eu levei nada mais, nada menos que 10 horas para fazer a gravação de voz. Tamanha dificuldade que eu tive para encaixar a adrenalina que eu sempre tinha para uma coisa mais arrastada, né? E a outra música que teve modificação foi Lost Empire, que era uma música de 12 minutos, e ela teve que ser enxugada para 7 minutos, porque no vinil você tem a limitação de 23 minutos, mais ou menos, de cada lado, e não ia dar. As músicas da Eros são sempre músicas um pouco grandes. E aí, essas são as diferenças, foram as coisas legais que teve nessa gravação. E aí, quando a gente lança esse disco, teve muita repercussão, cara, muita repercussão. Eu não sei porque era uma mistura ali de Speed com Slayer, com Metallica, alguma coisa de Iron, porque era uma mistura muito grande que a gente tinha. Eu vejo, por exemplo, em Atomic Messenger, o riff inicial, uma coisa meio Black Sabbath. Então tinha muita coisa muitas influências dentro das músicas, né? A gente ficou na página principal da Rock Brigade, que era uma das principais revistas da época, e tinha rádio de Manaus Era ligando para a única, gente né? para fazer Era fazer única da época. entrevista, fanzines, cartas para caramba que a gente recebeu do Brasil inteiro. Então, teve bastante repercussão. Ô Fábio, pergunta para você aqui, cara. Você entrou recentemente na banda, né? Foi Como foi famoso. entrar aí no Eros aí, fazer parte dos caras? Você já conhecia os caras? Como que era? A amizade surgiu na banda ou já conhecia os caras faz tempo? Já? Cara, a parada parece que é predestinado mesmo, porque tudo isso que ele está contando aí eu vi acontecer, mas como fã da banda, né? A gente era da mesma cidade, teoricamente, lá de Itaboraí, no interior daí do estado do Rio, e o Eros meio que eram os heróis da gente, né? Que era uma banda que tinha um disco gravado numa época que ninguém gravava, e faziam vários shows, e os caras estavam na praça lá, de vez em quando a gente encontrava, não sei o quê, então meio que eram os heróis da gente. E
Depois eu trabalhei com o Temis numa produtora. Eu trabalhava num estúdio, né, como técnico de som. Ele tinha uma franquia da produtora e tal. E depois a gente se desencontrou, não se encontrou mais. E um dia eu estava sentado aqui em casa, fazendo não sei o que, meu telefone tocou, mano. Tipo, é o Temis. Falei, fala, Temis. Pô, você tem interesse em entrar no Eros e tal? Sei que... Aí eu fui contar para ele a história toda. Ele quase caiu para trás, cara. Eu lembro de show que o Temis não lembra do Eros. Eu lembro de show do Eros que o Temis não se lembra. Então, assim, olha que coisa louca. Que coisa louca. A gente se encontrou numa outra circunstância, depois que o Eros parou e tal, e depois a gente veio se encontrar. E foi ano passado, né, Temis? Foi ano passado. Ano passado. Me ligou aqui, pô, aceitei na hora, né? Mas conta que foi um outro cara que chamou, ligou para você, né? Então você falou, pô, mas Teve os o caras Osvaldo. acabaram, tá? Poxa. Foi o Osvaldo. O Osvaldo me ligou e falou, cara, o Eros está precisando, cheio de maldade no coração. Uau, o Eros está precisando de um baixista. Como é que tá o Absolem? O Absolem tá parado, mano. Cheio de maldade. Aí a gente conversou, mas a gente conversou umas 2 horas. Lembramos de, porra, de gente, de caso que muito do passado. E aí, pô, para mim foi foda, porque é isso, reviver um momento da juventude, né? A gente tem essa coisa de apego à Sim. juventude, então eu não É tenho bom apego, isso. não, estou vivendo agora. Eu estou Mas vivendo o agora. mas é bom você encontrar pessoas da sua juventude hoje, né? Fazendo um som junto ainda, daquela época. Pô, é legal, né? Mano, a parada é transcendental, mano. Quando eu começo a pensar assim, como as coisas aconteceram, é transcendental. Foda. Ô, Fábio, você entrou em 2020, já estava na pandemia, né, cara? Tava, mano, tava. E por isso que a minha banda, eu tenho uma banda de death metal, a do Solen, e a banda esfriou, né, mano? A pandemia acho que esfriou uma porrada de Sim, sim. projeto aí e dificultou o ensaio. E era uma banda meio problemática, de logística, né? A logística da banda era meio difícil. Como se a do Eros fosse fácil, né? Mora um no norte, um no sul, mas assim, era mais complexo. E aí deu uma esfriada durante a pandemia. E aí eu fiquei tocando em casa só. Aí apareceu essa oportunidade aí, cara. Eu agarrei com as 2 mãos. Tamo junto aí. Ô, Fábio, Porra, assim. então quer dizer que você não chegou a fazer show ainda com elas, né? Ou já rolou alguma coisa? Não, não. A gente só ensaiou, cara. E os ensaios são bons demais, sabe qual é? Então a gente está numa ansiedade muito grande de tocar ao vivo. Pô, legal, cara, legal. É, Vamos voltar lá para 1990. Depois do álbum, assim, vocês fizeram muitos shows, ô Tênis? Por onde vocês já tocaram e passaram Fizemos, naquela época? fizemos muitos shows, mas ficou muito restrito em função de viagens, de logística, até porque é aquilo que eu te falei, se não for para ter um som bom, nem me chama, que eu não vou. Mas a gente fez muito show no Rio de Janeiro, de norte a sul do Rio, fizemos muito show em São Paulo e muito show em Minas. Fizemos esses 3 estados, fizemos muito show de que, como o Fábio falou, show que eu não lembro. Eu lembro, por exemplo, de um show que teve em Itaboraí, no motocross, que chamaram, Esse é chamaram, inesquecível, cara. pois Esse é é, inesquecível. chamaram Eros. Eu não sei, talvez alguém tenha ouvido, não, essa banda aqui é legal, traz público, mas acho que eles não sabiam do que se tratava, qual o estilo de música que se tocava o Eros. Eu sei que teve, sei lá, pop, sertanejo, sempre teve tudo lá. Aí chamaram Eros vai tocar. Aí eu conversando com os caras, falei, cara, esse pessoal... E eu olhava assim para o público, não via a galera de, sabe, camiseta preta e tal. Quando a gente começa a se organizar no palco para entrar, aí você começa a ver um monte de gente preta aparecendo, sabe, como se tivesse... Sabe quando você está contaminando a cena e aquilo vai ficando aquele troço preto? Aí aquilo foi animando, né? Só que, como eu te falei, a banda Eros era bem careta na época, né? E a gente, adrenalina para pegar e a gente tocar de cara para o público, não dava para ser
as músicas rápidas que a gente tocava. E a gente tinha um instrumental bem arrastado que a gente tocava no início para poder esquentar, né? E eu praticamente tocava de costas para o público, né? Praticamente esse primeiro impacto. Cara, quando eu virei, tinha uma galera na frente do palco que já tinha empurrado os playboyzinhos tudo para trás. Quando a gente começou a tocar, que abriu aquela roda, aquela confusão, né? Olha, os caras, os promotores do evento não sabiam se era briga, se não era, se parava o show, se desligava tudo. Porra. A Esse, poeira, mano. A a poeira subindo. poeira. Era um motocross, cara. E subiu uma poeira vermelha. Assim. Mano, inesquecível. Aquele Inesquecível. show foi muito bom, Pô, cara, muito mas você bom. vê um rolê de motocross, né, cara? Eu acho que a juventude de hoje, se parar para pensar assim, uma banda de thrash metal tocando no rolê de motocross, antigamente era muito comum isso aí, né? Tanto que tinha aquelas fitas de É, Muito motocross, comum. né? As fitas de motocross é só metal, punk, rock and roll. Hoje em dia eu acho que motocross, nossa, não deve ter, puta que pariu, deve ser o que, sei lá, o que deve rolar, sertanejo universitário, né, velho? Alguma coisa desse tipo aí. e teve um outro show no Dínamo, em São Paulo, que também foi interessante. Foi quando eu estava tentando colocar uma segunda guitarra. Um guitarrista muito bom. E nós começamos a tocar o Power Trio normal. Quando foi lá para a terceira música, aí o pessoal começou a ver uma outra guitarra. A gente armou do cara ficar tocando do camarim. Cara, e ficou todo mundo sem entender aquela segunda guitarra, um solo maneiro, tocando, não sei o quê. Aí, quando o cara entrou, que eu anunciei o novo guitarrista, aí, cara, e o pior, né, que o Dínamo, o teto é muito baixo, né? O palco é baixinho, mas o teto também vinha em cima. A gente não podia pular, né? Se pulasse, metia a cabeça lá no teto. E a gente querendo pular, porque a galera estava muito agitada. Esse também foi um outro show que foi muito marcante também, não era? Aí depois dessa época aí, vocês só foram lançar um single em 2017, né? O que aconteceu nessa época? Cara, o que acontece? Por diferença de estilos, isso foi se ficando mais evidente entre os três caras, num dado momento a coisa não conseguiu acontecer. Mas o que eu lancei agora em 2021, a Mind Control, ela foi gravada em 1992. Foi a última música gravada pelo Elvis naquela época. E já fui eu sozinho com um outro batera e nós dois fizemos a gravação da música. Essa música já mostra que a Eros ia mudar, eu não vou dizer radicalmente, mas ia mudar o estilo do que foi o disco. E aí, quando chega em 92, eu também sou produtor de eventos, eu tive uma decepção com um evento que eu fiz, que foi o Creator. Não Porra, pelo, não pelo evento, não pelo evento. É porque nós fomos roubados. A produção foi roubada pelo dono da escola de samba na época. A gente fez o show dentro de uma quadra de escola de samba, porque eu entendo que uma quadra de escola de samba é o melhor local para você fazer show de heavy metal. A acústica é própria para o som de heavy metal, porque é uma acústica feita para tambores, né, percussão, e isso é bom para o metal. E foi sensacional o evento, foi sensacional, só que a gente foi roubado. E isso, cara, isso me deu uma decepção, já estava o Air já não estava indo direito, e aí eu abandonei a porra toda, parei com tudo. cara, E você vê a ambiguidade disso aí, né, mano? O cara dizendo aí que o que fez a carreira dele parar no momento foi esse show do Creator. Mas, foi, meu irmão, foi Creator, Corsos e Dorsal. Olha Porra, o show feito, que o cara tá dizendo. porra. Meu irmão, foi sensacional. Foi sensacional. O show foi sensacional. Cara. Foi, foi porra, do caralho. Creator ao vivo é um absurdo. um Foi a primeira absurdo. vez que eles tocaram aqui no Rio. E eu tava lá também, como fã, assistindo o show. Porra, E sensacional. olha, sabe quantos minutos o Creator levou passando som?
nem no seu melhor chute você acertaria. Foram 30 segundos. Poxa. 30 segundos para ser esse som que o Fábio está falando. Foi uma Os caras coisa estavam afiados, então, né? que eu Chegaram... Não, cara, os caras vieram com 3 caras. Um engenheiro de som, um engenheiro de luz e um hold. Prepararam o palco, entregaram 30 segundos, beleza, foram embora. Eu comentei com o Daniel Oliveira, que era o meu sócio na época, falei, cara, vai dar merda. 30 segundos vai ser microfonia para tudo quanto é lado, não sei o quê. Meu amigo, nada. Eu nunca pensei que um show de death metal eu ia ouvir todos os instrumentos assim, com a qualidade que foi. Foi sensacional. Pô, legal, cara, legal. Aquele show. E aí, com isso, cara, eu parei, né? Mas não parei de tocar. Como o Fábio falou, eu tive uma franquia de produção. Eu fiz eventos no Espírito Santo, toquei numa banda chamada Tubarões Voadores, que é lá de Itaboraí também, que era de uma espécie de punk, era uma banda punk. E depois toquei numa banda de hip hop, até meu filho me chamar para voltar com a Eros. Isso em 2014, 2015, por aí. E voltaram com força total, pelo jeito, né? Porque eu estava vendo a discografia aqui, vocês lançaram, em 2017, vocês lançaram um single, 2018 teve um EP, né? Isso. O Back with William. Isso. E em 2019 vocês lançaram outro single, né? 2019 foi Mind Control, que eu lancei, e 2021 agora, já com a participação do Fábio, a gente lançou Judgment Day, que foi em consequência dessa pandemia, né? A gente lançou essa música em 2021. Eu sempre uso base da discografia naquele Metal Archives, saca? Aquele site. E essa última música ainda ele não está atualizada. Aí, Metal Archives, vamos atualizar aí, pô. Ainda não está. Ela foi lançada agora em outubro de 2021. E essa música, assim, apesar de eu ser um rifeiro de thrash, eu curto outro tipo de metal também. E um dos que eu gosto muito é metal sinfônico, por causa da voz feminina. Então, eu curto muito Nightwish, Épica, Arch Enemy, tudo que tem voz feminina, isso me atrai, que eu acho que é um contraponto muito legal dentro da agressividade. E nessa música do Judgment Day, a gente chama uma voz feminina, que é a Bruna Rocha, de uma banda chamada Revenge, para fazer uma participação. E aí a gente faz um bloco da música próprio para desse estilo metal sinfônico, para ela fazer a participação dela. Pô, que legal, cara. Legal essas parcerias aí, né? Você falou que você é um cara que curte metal sinfônico, essas coisas. Isso entra na sua influência na hora de compor também, de uma certa forma? Não, né? Não. Você consegue dividir bem isso? Porque eu já conversei com pessoas que eles não conseguem muito dividir, né? O que eles escutam geralmente é o que eles produzem, assim, um pouco. Não é. Porque o que me faz tocar metal é adrenalina. É o feeling. É o feeling, é troca rápida de notas, é velocidade, é todo mundo tem que tocar certo, pausar na hora, é você ouvir um rush, é como se você estivesse ouvindo um rush, entendeu? E eu vejo metal como uma ópera. Então, a música ela tem que contar uma história. Você tem que ouvir a música e imaginar o que a letra está dizendo, em função do clima que ela passa. Então, eu não consigo tocar metal sinfônico porque eu acho que ele é mais lento, mais arrastado, entendeu? E isso, para mim, é só um momento na música. Eu gosto mesmo de muita velocidade, muita troca, enfim. É isso. Aí é o que eu falo. Você vai ter uma influência de
Slayer, vai ter uma influência de Êxodos, vai ter uma influência de Anthrax, vai ter uma influência de Metallica lá do início, que eles eram bem mais rápidos. Então, é por aí que são as minhas influências. E óbvio que o Iron Maiden ele faz parte do meu início, da minha criação, né? Enquanto metal. Mas eu não toco outro estilo por causa disso, porque tem que ter velocidade, tem que ter essa adrenalina, é isso que me move. Se eu entrar para tocar uma coisa assim, eu vou estar lá tocando tal, mas não é, meu espírito não está ali. Legal. Eu consegui entrevistar vocês graças ao Johnny, da Jay-Z Press. Queria, inclusive, agradecer o Johnny aí por ter feito essa ponte. E eu queria saber como que está sendo trabalhar com ele aí, com essa assessoria. Rapaz, desde que a gente começou a trabalhar com o Johnny, eu já perdi as contas de quantos canais ele colocou a gente para fazer entrevista. Então, ele, desde que entrou, ele colocou para a gente que o objetivo dele era fazer essa assessoria de imprensa mesmo, fazer esse tipo de colocação, divulgar, que no final são vocês que nos levam, né, para o resto do público, principalmente em se tratando de uma banda de 1983. Eu, por exemplo, eu não tenho a menor intimidade com Instagram, com Facebook. Aliás, eu não tenho Instagram. O Facebook que eu tenho é só para poder movimentar o Facebook da banda. Eu não movimento o meu Facebook. Aí todo mundo fala que eu estou errado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não é do meu ser. Com certeza o Johnny deve pegar no seu pé por causa disso, né? Pois é. Eu não consigo muito, não. Mas legal, galera. Agora, uma coisa interessante, para você ver como é que o Rio de Janeiro, naquela época, era interessante. A capa do vinil do Eros foi feita por Carlos Lopes, que na época ele tinha um outro apelido que ele não gosta de usar mais. Mas o Carlos, que eu sou fã dele, ele que fez aquele desenho da capa, e o desenho da capa do EP é exatamente cópia, só que estilizado, um pouco mais moderno, daquela capa do primeiro disco. Legal. Você falou do Carlos Lopes, eu lembro que quando eles lançaram aquele álbum que foi feito de coletivo lá, acho que foi 2012, 2011, não sei. Foi o Searching for the Light, é isso? Acho que eles lançaram assim, eles arrecadaram dinheiro para lançar, né? Tipo eu lembro que eu entrei em contato com ele. Pelo Tipo cartaz. É o Catarse, né? Foi. Eu entrei em contato com ele, eu sou um fã de Dorsal, né? Eu entrei e chamei ele daquele nome. Ô, Carlos, não sei o quê e tal. Ele me deu uma chamada, velho. Isso não me pertence mais, que é de um passado longínquo. Eu fiquei até, porra, velho, que mancada, né? Cara, mas eu sou fã do Carlos daquela época e sou fã do Carlos dessa época. Eu acho que ele não mudou. Eu acho que ele se aprimorou muito. Evoluiu, né? Evoluiu demais. Eu tô mandando um monte de mensagem no Instagram dele lá, mas ele não vê, nem vê o Instagram. Rapaz, eu produzi o Hell in Rio em 2016, tá? E tentei de todo jeito encontrar, na época, que eu nem consegui encontrar ele, para que ele participasse, porque seria o meu sonho ele participar de um evento meu agora, né? Mas eu não consegui de jeito nenhum. Naquela época ele estava fechado para isso. Eu vou te dizer que alguma coisa mudou na vida dele porque ele voltou com tudo, né? Pois é, vai ter um festival aqui no Sul, aqui mês que vem, eu acho que o Dorsal vai tocar, inclusive. Sim, pô, fizeram um showzaço lá no Circo Voador. A gente nem pôde ir, né, Fábio? Mas fizeram um showzaço lá no circo também. Cara, eu não me preocupo. Ir ao show do Dorsal é certeza de coisa boa. Com certeza. Galera, muito obrigado aí. Estamos chegando ao fim aí da nossa entrevista. Só que tenho a agradecer vocês aí.
entendeu? Por ter participado aí, ter tirado um tempo aí para conversar com a gente. Nosso canal ainda é pequeno, mas tem um grande potencial aí. Rapaz, eu acho o seguinte, são vocês que mantêm toda essa cena ligada, vocês que têm coragem de enfrentar Pô, muito obrigado. todo tipo de crítica e revés de, pô, hoje não foi bom, amanhã é melhor. Isso eu digo, estou sempre falando com o Fábio, esse negócio de internet, cara, isso é um inferno. A gente nunca sabe quando o negócio vai ser bom, vai ser ruim. Sim, sim. Isso é um inferno. E eu acho que para nós é que é a grande oportunidade que você está dando de a gente aparecer no Pô, seu que canal. isso, cara. Para a gente é uma honra aí, poxa. Inclusive, pena que não foi uma live, né, cara, para o povo interagir aí, porque a gente está muito ocupadaço mesmo, senão a gente ia ter que fazer uma live para aí a galera interagia mais. Mas quem sabe mais para frente a gente faz outra. Assim que vocês voltar a tocar aí, cara, vocês lançar alguma coisa nova, Cara, quiser participar de alguma coisa. Segundo semestre, já estou preparando uma caminhada de vários eventos. Nós vamos começar aqui no Rio de Janeiro, pelas lonas culturais. Estou preparando isso para a partir de julho, agosto, pelo menos um show por mês, para a gente poder acelerar que no início de 2022 a gente quer estar com o lançamento de disco novo, quer estar fazendo uns trampos aí pela América Latina. Tem uma perspectiva boa. Pô, legal. Eu passei o contato do Juninho, do Tribus Bar aqui em Maringá. Passei por Johnny. Vi com eles lá de vocês passar por aqui, cara. Eu tenho uma aparelhagem muito boa aqui, já tocou brujeria aqui esses tempos. Para os caras já aceitarem, que eu acho que a aparelhagem do cara é boa, né? Para a gente é uma honra, cara. E é aquilo, com certeza, a gente liga, procura saber como é que é o equipamento, e isso é coisa que, conforme for, a gente leva. O importante é a gente ir tocar. Legal. Entendeu? A gente se ajuda com o produtor e vamos fazer um bom show. Temes, muito obrigado. Fábio, muito obrigado aí pela participação. Valeu, cara. Galera, valeu. Obrigado você aí pelo convite. Obrigado aí pelo convite, pela atenção pra gente, né? Afinal de contas, a banda que não tem tocado, né? Que está ainda no processo de reformulação, mas é importante demais o espaço que vocês dão pra gente aí. Obrigado, cara. Legal. Esperamos ver em breve o Eros nos palcos aí. E vida longa, Night of Terror. Night of Terror. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu. Um abraço. Valeu.